E aí, povo, beleza? Meu nome é Marcos Carreiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investindo do Zero 2024. Vamos aqui para o nosso nono vídeo e hoje nós vamos falar um, um assunto um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre a carteira, sobre as carteiras, na verdade, que nós temos aqui no canal. A carteira da Nikita, a carteira do Wilson. E nós vamos falar também um pouco sobre o mundo para explicar algumas coisas que vêm acontecendo. Bom, antes de mais nada, o intuito do canal é sempre estar investindo 10% aqui do salário mínimo na carteira da Nikita. O Wilson ele tem uma renda um pouco instável, então ele acaba investindo mais e menos. Até tive uma notícia boa que ele vai investir um pouco mais esse mês. E todo mês, para ir crescendo, mesmo que seja um pouquinho, a gente vai crescendo todos os meses essa carteira da Nikita. E aí do Wilson nós vamos ver como vai ficando. Nós temos aqui a nossa tabelinha do Tesouro Direto, que vocês podem ver aqui que os tesouros IPCA continuam com juros acima de 6%, de IPCA mais 6%. Eu continuo dizendo que não é nenhuma recomendação de compra e venda, mas são percentuais muito interessantes para se pensar no longo prazo. Tá? A situação das carteiras hoje é a seguinte: a carteira da Nikita é uma carteira mais balanceada, digamos assim, em que a gente tem aqui a maior parte no Tesouro Direto e em FIIs, por quê? Porque nesse segundo mês nós aportamos só em FIIs e em Tesouro Direto. Nós não aportamos em ações. Então as ações deram uma baixada aqui no percentual, mas no mês que vem, o que a gente vai fazer? Vamos aportar mais em ações para que esses 33% aí mais ou menos de cada um, que fique mais ou menos equalizado. Ok? Nós vemos aqui que nós temos um pequeno ganho aqui no geral de 0,47, principalmente pela alta da Petrobras. E aqui também nós temos os fundos imobiliários. O fundo do Kizu ele deu uma subidinha também, ajudando nossa carteira. Aqui nós continuamos, entre aspas, no prejuízo aqui no Tesouro IPCA. Por quê? Por conta da variação da marcação a mercado que nós já falamos nos vídeos atrás. Fechado? A carteira do Wilson hoje, ela também está com um ganhozinho de 0,47%, que nós compramos o resto a 47 e ele está no momento 48,40. Então nós temos aqui na verdade uma variação, aqui já teve uma atualização. Então ele está aqui com quase 3% de alta a carteira do Wilson. O que nós vamos fazer? A carteira do Wilson ela vai ser nesse formato aqui, até por isso que eu coloquei. Uma forma de investimento que nós chamamos de barbell. Tá? Como que funciona? O barbell, que é esse haltere aqui, né, em português, você tem os pesos nas duas pontas. Né? Você não tem peso no meio, digamos assim. Né? Você tem os pesos todos concentrados nas duas pontas. Como que você transforma isso nos investimentos? Você tem, de um lado, investimentos bem mais arriscados e do outro lado você tem investimentos bem mais conservadores, que é a técnica que eu vou usar na carteira do Wilson. Tá? Na carteira do Wilson, nós vamos pegar e ter os investimentos mais arriscados vão ser justamente as criptomoedas, que nós vamos investir através do Hash 11. Enquanto os investimentos mais conservadores aqui, eu vou estar colocando não, né, gente, pelo amor de Deus, eu vou colocar num CDB 110% na Sofisa. É o investimento mais rentável que a gente tem hoje, baseado no CDI, ou seja, né, na Selic, é esse investimento da Sofisa, que está rendendo 110% e inclusive com liquidez diária. Então, caso precise de algum dinheiro, você vai ter disponível lá ele liquidez diária, rendendo 110% do CDI, com garantia do fundo garantidor de crédito e tudo mais que vocês têm no CDB.
Então, para mim, é um belo investimento aqui na parte mais segura da carteira. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link da indicação que eles têm no Sofisa. Se você quiser abrir conta lá no Sofisa e investir por lá, você pode ganhar um dinheirinho e eu também ganho um dinheirinho nessa indicação aí, tá? Bom, então aqui já está fechado a carteira do Wilson. Eu vou adotar essa técnica de metade em Hash 11, que é o nosso fundo de criptomoedas, e outra metade em CDI do Sofisa 110%. Ok? Beleza. Aqui você vê a questão da variação do hash. Nós compramos ele mais ou menos aqui assim, e aí já deu uma subidinha e está tudo bem. Bom, e o que eu queria conversar com vocês além disso, além dessa questão da atualização das carteiras? Explicar essa questão de como vai ficar a carteira do Wilson e também explicar essa questão da técnica do barbell. Tá? Além disso, eu queria falar com vocês sobre isso daqui. Esse gráfico ele está um pouco desatualizado, eu peguei ele lá do investing.com. Esse gráfico ele mostra em azul aqui a nossa taxa Selic, que ela está caindo, como vocês sabem, e em amarelo a taxa nos Estados Unidos, a taxa que eles chamam de Fed Funds, que é o juro nos Estados Unidos. Seria o equivalente à nossa Selic aqui. Tá? Qual que é o problema disso? Conforme a gente vai baixando a nossa Selic, os Estados Unidos eles estão com um problema hoje de uma economia superaquecida e uma inflação que não quer baixar. Então eles estão com um problema de inflação que para a gente seria uma inflação normal, para eles está muito acima da meta. Que se não me falha a memória, a meta deles, a inflação deles hoje está em torno de 2%, 2,5%, alguma coisa assim, enquanto a nossa está na média aí de 3%, mas ainda está dentro da meta. Então nós estamos baixando os nossos juros nominais, enquanto os Estados Unidos ele está mantendo esses juros em 5,5%, e isso acaba fazendo o quê? Essa diferença entre os nossos juros e o juro americano, você vê que está cada vez menor. Nesse ponto, nossos juros hoje está em 10,50. Mas o grande problema aqui, o que é? O nossos juros caindo e o juro americano se mantendo alto, porque isso aqui é um juro muito alto para os Estados Unidos, o investidor americano prefere o quê? Eu vou ganhar 10% no Brasil ou eu ganho 5% aqui nos Estados Unidos. Para ele é muito mais seguro você investir lá no fundo dos Estados Unidos, na Selic americana, digamos assim, do que arriscar aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma série de problemas, questões fiscais, questões jurídicas, questões de crescimento. Então, esse juro aqui nos Estados Unidos é extremamente atrativo para eles. Tá, para a gente também, né? Na verdade, você está pensando aqui em ganhar 5% ao ano em dólar, ou seja, mesmo com a variação que você pode ter, você ainda está ganhando 5% fixo, né? Lá não funciona muito bem como o nosso Tesouro Selic, mas é um investimento garantido o retorno de 5% ao ano no prazo nesse caso aqui, no prazo de 10 anos, que é o médio. Então, a nossa queda da Selic, esse mês, por exemplo, nós tivemos a redução da Selic de 10,75 para 10,50, ela foi menor já do que está sendo executado. Eles estavam caindo a taxa Selic sempre em meio ponto, né, em 0,50 a cada reunião, porém nessa reunião de agora já caiu 0,25. Por quê? Justamente por causa desse juro americano. Como o juro americano continua alto, se a gente continuar caindo muito, essa diferença aqui vai ficar cada vez mais menor, né? E vai ficar, o dinheiro americano vai sair ainda mais da nossa bolsa, tá? Da renda fixa e de tudo aqui no Brasil. O dinheiro da bolsa de valores
já tem saído muito dinheiro de investidor estrangeiro. Com essa questão aqui dos juros altos aqui no Brasil, você ainda tem oportunidades, que nem eu falei até aqui da questão dos tesouros Selic, os tesouros com juros semestrais que o americano gosta muito. Já estava saindo da renda variável e indo para essa renda fixa. Com essa queda aqui cada vez mais acentuada, o risco maior é o quê? É esse dinheiro sair também da nossa renda fixa para ir para a renda fixa americana. Por isso, nossos juros não podem cair tanto assim. Tá? Então, a questão do Banco Central hoje não estar caindo tanto os juros também é muito em função do juros americano. Não é só dos problemas internos que nós temos aqui. Nós temos problemas aqui com a inflação, nós temos problemas aqui, como tivemos agora, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, que vai ter influência na inflação de algumas coisas, como por exemplo arroz, carne, vestuário, uma série de coisas podem ser afetadas por conta dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E além disso, você tem questões fiscais. O Brasil está aumentando o seu déficit primário, gastando mais do que arrecada, né, e dificultando a vida de quem trabalha. Então, isso tudo também afeta. Mas nesse momento, o principal vilão, digamos assim, da queda dos juros, o Brasil precisa muito que esses juros brasileiro caia para poder movimentar mais a economia. Esses juros aqui caindo, o que vai acontecer? As ações tendem a subir, os fundos imobiliários tendem a subir. Por quê? Porque a economia como um todo vai estar gerando e vai estar movimentando mais. Tá? E aí a gente não consegue fazer essa queda toda, além desses problemas todos que eu falei com relação à estrutura do Brasil em si, né? E também da inflação e dos problemas lá que tivemos lá no Sul, mas também por causa dessa questão do juro americano. Tudo está ligado, né? Então, as coisas que estão lá fora influenciam muito as coisas que estão aqui dentro também. Tá? Então, era isso que eu queria passar por hoje. Esse entendimento aí da queda que nós tivemos ter sido um pouco menor do que já vinha sendo a queda de 0,5% a cada reunião. Infelizmente, né, por todos esses problemas que vêm acontecendo. E nós temos um cenário de um pouco mais de incerteza no futuro, né? Inclusive algumas pessoas mais pessimistas já inclusive voltando a falar de subida dos juros aqui no Brasil por conta dessas questões todas que nós temos internamente e também externamente aqui nos Estados Unidos. Beleza, gente? Por hoje é isso. Gostaria muito que vocês deixassem aí o like, que vocês assistissem, dá um joinha aí, clica aí no sinalzinho aí, no positivinho aí, ajuda a beça a gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal dando like no vídeo que eu ponho. Vou tentar voltar a fazer os vídeos aqui 2 vezes por semana, né? Infelizmente semana passada eu tive um probleminha aí, não estava muito bem, mas agora está tudo bem. Vamos voltar aí. Hoje e quinta-feira está soltando o vídeo. Eu vou estar deixando esses vídeos sempre mais para o final da tarde agora. Beleza? Um grande abraço. Se inscreva no canal, compartilha com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Sempre tentando agregar conhecimento, agregar valor aí para vocês. Beleza? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até o próximo.